Fala, impressionadores! Bora nessa aula ver como é que a gente pode usar as variáveis no CSS de uma forma certa. Você pode conhecer variáveis no CSS e usar aí nos seus projetinhos, mas vou te dar uma segunda forma de usar, que eu acho que ela é bem melhor. Então, beleza, contextualizando o que a gente tem aqui. Eu tenho aqui 3 cardzinhos, cada um deles, eles são componentes, digamos assim, porque eu estou usando exatamente a mesma lógica aqui em lugares diferentes, eu só mudo detalhes deles, propriedades, aqui no caso, a cor de realce, a cor de fundo e os textos que estão em cada um deles. Beleza, vamos voltar lá para o VS Code. Show! Aqui eu estou com o VS Code aberto e quando a gente tem códigozinho assim, fica fácil de interpretar os dois lado a lado. E lembra, se você quiser esse arquivo que eu estou usando, esse index.html style.css, link na descrição, só você clicar e baixar gratuitamente para você poder acompanhar. Beleza, esse meu arquivo aqui ele é muito simples, ele tem um head, ele vai ter um body, e aqui eu tenho um único container. Nesse meu container eu vou ter todos os meus cards, e os meus cards são divididos em 3. Eu tenho o meu cartão design, o meu cartão dev e o meu cartão marketing, cada um deles usando ali aquela nomenclatura da metodologia BEM. E se você não sabe o que eu estou falando, tem aulazinha aqui no card, pedi para o pessoal colocar na descrição também, onde a gente explica o que é a metodologia BEM, que é uma metodologia de nomeação de classes, que você consegue tornar a sua escrita muito mais prática e compreensível por outros devs também. Beleza, temos esses cards aqui. Como é que a gente está usando as variáveis no CSS? Diego, nunca vi variável no CSS. Então, prazer, aqui a gente te apresenta ela também. Você pode, geralmente a gente declara elas no root, que seria a raiz do documento, ou seja, F12, o próprio HTML. Então aqui em Elements, o meu root é o meu HTML. Então, ó, quando eu clico lá nele, tá aqui, ó, root. E eu defino todas essas variáveis lá em cima, por quê? Todos os elementos que estão abaixo dele podem usar essas variáveis. Então, ele herda todas essas variáveis ali. Como é que a gente usa uma variável? Eu declaro ela com traço, o nome dela, e eu posso colocar uma cor, posso colocar um valor, um texto, várias coisas eu posso colocar aqui, e a gente usa dessa forma, var, e eu chamo a minha variável. Beleza. Qual é o exemplo daqui que a gente está pegando nesse componente? Eu tenho essas minhas variáveis de cores, e aqui é uma nomenclatura interessante que a gente usa. Assim como a gente tem no font weight, então font weight, que eu tenho o 400, que é o regular, o 700, que é o bold, ou seja, uma cor mais forte, mais pesada, e o 300 e o 200, que são fontes mais claras, Ctrl, ponto e vírgula, a gente coloca ali a mesma coisa em cores. Então, o 400 seria o meu padrão, o 300 seria ele mais claro. Se eu tivesse um 600, seria ele mais escuro. E a gente consegue criar isso daqui com variáveis. Fica bem interessante já setar suas variáveis assim. Mas beleza, como é que a gente está usando isso daqui? Eu tenho algumas configurações aqui no meu body, mas depois você vai poder baixar esse arquivo, você vai conseguir ver. E aqui a gente vai ter o quê? Eu tenho lá o design do meu cartão, que ele vai ter um background color padrão, e aí ele vai ter um padding, tudo mais, beleza. Mas, ó, guarda essa informação, essa cor de fundo. E eu tenho o meu íconezinho, ó, que é esse daqui, que ele tem esse fio, ou seja, o preenchimento dele é dessa cor mais forte. Então, ó, um amarelo e um amarelo um pouco mais forte. Show! Como é que eu separo? Eu sei que aqui é o meu cartão design, meu cartão dev e meu cartão marketing. Eu tenho lá, ó, cartão design, o background color vai ser cor azul 300. Agora, o cartão design, o ícone que está dentro dele, o fio dele vai ser esse daqui. Então eu vou lá e vou mexendo nas propriedades. Repara, eu tenho que fazer 6 seletores aqui diferentes para eu alterar tudo isso daqui. Essa é a forma bem comum e bem convencional que o pessoal usa. Qual que é uma segunda forma de usar isso daí, uma forma que eu particularmente acho melhor, mas você pode me dizer nos comentários se você acha melhor ou não. Daqui a pouco eu vou te cobrar isso daí de novo lá na frente, quando eu te explicar para saber se você achou melhor ou não. Mas, aproveitando que a gente já fez uma pausa, deixa like no vídeo até agora, porque se você não sabia, você já tem aqui a primeira forma de fazer, mas eu vou te apresentar uma nova. Mas ó, não esquece do like. Beleza, o que a gente vai fazer aqui? Qual que seria essa segunda forma? Vou dar um Ctrl, ponto e vírgula, e eu vou introduzir o conceito de variáveis locais. Então, quando a gente coloca as variáveis aqui, elas seriam como se fosse uma variável global, ou seja, todos os elementos podem utilizar isso daqui porque elas foram declaradas lá no root e todo mundo está dentro do root. Beleza. Agora,
Uma forma de ter essa nomenclatura de variável local, eu ainda tenho que colocar o traço, só que aqui a gente coloca um underline. E é algo que no mercado tem um pessoal que faz dessa forma, e eu gosto de fazer dessa forma também, eu acho interessante. E aqui a gente poderia definir as variáveis que são utilizadas, como por exemplo, cor de fundo, e aqui a gente poderia usar... Opa, aqui eu estou no lugar errado, estou nos cards, deixa eu voltar para cá. Cor de fundo. E aqui, qual vai ser a cor de fundo que eu vou usar? Vou usar essa cor de fundo aqui. Esse daqui seria o meu padrão. Beleza. Aqui ficou tudo amarelo porque a gente tinha comentado isso daqui. Mas show! Quando eu estou usando essa variável aqui local, então esse underline me diz que não é uma variável que todo mundo está usando, é mais específico desse meu objeto aqui, porque às vezes você vai ver que você vai ter, seletores que vão ter aqui 15, 20, várias propriedades serão alteradas e você ter ela aqui em cima, a propriedade que você pode mudar, facilita bastante. Então, já te introduzindo esse conceito de variável local que é interessante de você usar. E aqui, como é que a gente usaria? Ao invés de usar a cor, ó, var, eu uso isso daqui. Então, a minha cor vai ser sempre definida pela cor de fundo, que aqui o meu padrão do meu elemento vai ser essa cor de fundo. Show de bola. Agora, como é que eu vou fazer para mexer a cor em cada um deles? Eu vou mexer na propriedade background color? Não, eu vou simplesmente mudar o que a variável cor de fundo significa para esse card, para esse card e para esse card. Repara como é que isso daqui vai ficar. Eu vou chegar aqui para o cartão design, então vou tirar isso aqui, vou colocar aqui, e ao invés de background color vai ser isso daqui, ó, eu vou chegar e a minha cor de fundo, cor fundo vai ser var, var, a minha cor azul. Então aqui, ao invés de eu mexer no background color, eu simplesmente mexo na cor de fundo. Beleza, aí você, tô mexendo na variável ao invés de mexer no outro, já é mais claro aqui o que eu tô fazendo. Mas mesmo assim, não tem tanta vantagem. Show! A vantagem a gente vai ver, ó, aqui, no próximo, porque eu não vou precisar criar um novo seletor para isso. Eu vou dizer que tudo que está dentro daquele modificador, que é aquilo da metodologia BEM, que lembra, tem a aulinha no card e também na descrição, que ele diz que a gente está modificando esse elemento daqui. Mas qual que seria o próximo, para a gente evitar esse segundo seletor? Eu chego aqui, ó, Shift Alt seta para baixo, para ele duplicar aqui para baixo, cor, destaque ou cor, ícone. E a gente pode pegar aqui, ó, a cor do ícone vai ser essa cor daqui. E aqui, ao invés de usar aquilo, eu uso aqui a minha cor do meu ícone. Então a gente coloca aqui o meu fio, vai ser var, cor do ícone. Então aqui a gente tem, ó, não mudou nada, ele continua com aquela mesma cor. Pô, Diego, mas aqui eu tô usando uma variável local, mas eu tô usando ela aqui. Sim, por quê? Se eu chegar aqui, ó, botão direito em inspecionar, eu vou ter cor fundo e cor ícone. E aqui dentro do meu ícone, ó, ícone, ele vai poder herdar, ó, cadê? Ele herda tudo ali do HTML e ele vai herdar tudo ali, ó, do elemento cartão. Então ele vai pegar isso daqui. E agora do cartão design, a gente passa por cima daquele ali e vai colocar uma cor ícone específica para ele agora. Então agora que vai ser o tchan, aqui que a gente vai dar uma diminuída na quantidade de código. Então cor ícone, ele vai usar o var azul e ele vai usar o var azul 400. Então repara, ao invés de eu ter que escrever antes seria basicamente assim, né? Coloco aqui, aqui vai ser o design e ele estava aqui o azul 300. Ao invés de eu escrever esses dois, eu escrevo isso daqui. E quanto mais itens eu tiver e mais personalizações eu for fazer nesse componente, mais isso daqui vai fazer sentido essa nova estratégia. Então, recapitulando, ao invés de eu ter que ficar mexendo nas propriedades, eu mexo nas variáveis que estão atreladas a uma ou mais propriedades. Por exemplo, eu poderia usar a cor de fundo como uma cor da sombra também, como uma cor de realce em alguma outra coisa. Então a gente pode melhorar ao invés de ter que ficar mudando várias propriedades ali. Tem inúmeras vantagens aqui que eu acho que vocês já estão vendo. Então agora que eu já apresentei, eu tinha te falado que eu ia te pedir. Coloca nos comentários qual forma você prefere. Se as duas são novidade, fala, pô, as duas são novidade, mas me diz qual você prefere. E se não, me diz, pô, gosto mais da primeira, gosto mais da segunda e eu quero saber por quê também você gosta mais de uma ou da outra. Beleza, mas agora a gente tem que completar isso daqui. Eu vou pegar o meu cartão dev, vou colocar aqui a cor de fundo, e aqui ele só muda de azul, ó. Selecionei o azul, Ctrl D, que aí ele selecionou os dois aqui, ó. E aí eu vou escrever verde. Aí eu vou selecionar aqui, ó, o cartão marketing, pum, Ctrl C, Ctrl V, seleciono o verde, duplo clique, Ctrl D, vermelho, Ctrl S. Repara como fica muito mais
claro o que está sendo feito e muito mais fácil de você mexer. Então a gente muda, ao invés de ficar, de novo, mexendo em propriedade ou propriedades, que podem ser várias e criando vários seletores em vários lugares do meu código, eu simplesmente vou lá e mexo nas variáveis que mexem naquelas coisinhas dali. Então a gente fica com essa opção e isso daqui, ao invés de ter aquela outra opção, ó, deixa eu colocar aqui, que aí a gente deixa como o antigo também. Então esse daqui é o antigo, e aqui o ícone também a gente tinha uma opção antiga, que era dessa forma, que era a forma sem usar as minhas variáveis. Então, temos aqui a opção inicial, a opção mais convencional e essa opção melhorada, e eu quero saber o que você achou das duas, eu já te perguntei. Lembra também de deixar like do vídeo se você gostou dessa aula. Lembra de responder nos comentários que eu te pedi. E na descrição também a gente tem vários links muito úteis para vocês. Como, por exemplo, o primeiro link da descrição a gente fala sobre a nossa formação completa Full Stack Impressionador, que a gente fala não só de CSS, mas também de JavaScript, de React, de vários frameworks, várias bibliotecas e tudo que você precisa para ser um desenvolvedor web Full Stack completaço. Tem isso no primeiro link da descrição. Tem no link da descrição também os arquivos que a gente está usando aqui, como eu já falei lá no início, e a gente sempre também deixa um mini curso gratuito, só você clicar ali embaixo. Como a gente está falando de CSS, provavelmente vai ser alguma coisa vinculada a CSS. Espero que tenham gostado dessa aula, tenha dado like no vídeo, se inscrito no canal e clicado no sininho, e lembra também de deixar nos comentários hashtag somos 20%. Diego, mas por que somos 20%? De 100 pessoas que começam a assistir as aulas, só 20 chegam até esse finalzinho daqui, que assistem tudo e ouvem tudo também. Então você é obrigado aqui a colocar hashtag somos 20% ou só 20%. Espero que tenham gostado da aula. Nos vemos na próxima.